Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, meus irmãos, por esse dia que o Senhor tem nos concedido para estarmos aqui. Mais um dia. Glória a Deus na presença de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos caminhando mesmo para os dias finais da Igreja de Jesus aqui na Terra. Se você ainda não caiu na real que estamos vivendo os últimos dias da Igreja na Terra, você pode começar a se preocupar com a sua vida espiritual, porque nós que lemos a palavra de Deus, que temos comunhão com Deus, nós sabemos disso, que a igreja está vivendo os últimos dias dela na face da terra. E hoje nós vamos falar em um assunto na palavra de Deus, um assunto muito importante. E o desejo do meu coração, que todos aqueles que ouvirem esse vídeo possam compartilhar com alguém, porque é um assunto que nos diz muito para a nossa vida espiritual. Eu quero ler aqui em João, 1 João 5, e o versículo 15 a seguir, que diz: E se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará a Deus e dará vida àquele que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Amém? Glória a Deus. Nós vemos, irmãos, aqui, João, ele está discutindo dois tipos de pecado. O pecado que não é para a morte e o pecado que é para a morte. Aonde ele diz que o pecado que não é para a morte, nós oramos. É para nós orarmos pelo pecado que não é para a morte. João, ele não especificou qual é o pecado para a morte. Aqui nós lemos o contexto. João, ele não especificou qual era o pecado para a morte. Mas, irmãos, nós, como leitor da palavra de Deus, nós podemos fazer uma análise do pecado que é para a morte. O pecado para a morte é aquele, irmãos, que o homem recusa atender a voz do Espírito Santo para um verdadeiro arrependimento. Esse é o pecado para a morte.
quando o homem se recusa de ouvir a voz do Espírito Santo para um verdadeiro arrependimento. Porque, meus irmãos, todo pecado todo pecado sem um arrependimento, ele pode levar à morte. Mas a Bíblia diz: se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte. Pecado que não é para a morte é aquele pecado que foi confessado. Você confessou aquele pecado. Você se arrependeu. E Deus perdoou. Porque Deus, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe verdadeiramente quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. Ele sabe. Pela nossa confissão, pelas nossas atitudes, pela nossa maneira de viver, Deus sabe quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. Porque a Bíblia diz: toda iniquidade é pecado. E há pecado que não é para a morte. Por que aquele pecado não é para a morte? Porque ele foi confessado. Aquele pecado ele foi confessado diante de Deus. E ele foi perdoado. Mas nós vemos, meus irmãos, tem muitas pessoas que pecam e não se arrepende. Continua no pecado, continua pecando. E se torna um hábito. Que a pessoa se torna um hábito de pecar. Peca hoje, peca amanhã, peca depois. E vai continuando a pecar. E aquilo se torna normal. A sua consciência já não lhe acusa mais que aquilo é pecado. E termina a pessoa endurecendo o coração de uma forma que não ouve a voz do Espírito Santo. Que recusa até ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo está falando, está batendo, está dizendo: meu filho, confessa, meu filho, se arrependa, meu filho, confessa o seu pecado. E a pessoa vai só se afastando da presença de Deus. Por esse pecado, a Bíblia diz para nós não orar. João diz: se vi pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará a Deus e dará vida àquele que não pecara para a morte. Há pecado para a morte, e por este não diga que ore. Por que João diz para nós não orarmos? Porque aquela pessoa já está uma pessoa endurecida, uma pessoa que já não acredita mais em Deus, na grandeza de Deus, não acredita mais que Deus pode perdoar o seu pecado. Irmãos, tem pessoas que pecaram, que não acredita que Deus pode perdoar o seu pecado. E aí ele vive na dureza do coração, na incredulidade, e termina, irmão, perdendo a salvação, porque nem ele mesmo que pecou não acredita que Deus pode lhe perdoar.
Eu conheço uma pessoa cá em Portugal, uma pessoa que fazia a obra de Deus, uma pessoa que viveu muitos anos fazendo a obra de Deus, pregando a palavra de Deus, obreiro da casa de Deus, meus irmãos. Obreiro, pessoa que era de fazer a obra de Deus. Mas essa pessoa caiu em pecado e ele não confessou aquele pecado, ele foi só pecando e virou uma pessoa do coração duro. Hoje, ele anda na rua, irmãos, bêbado, fedido. Você olha para ele é uma pessoa totalmente desprezado pela sociedade. E eu já conversei com essa pessoa. Eu estou falando isso porque eu já conversei com ele pessoalmente. Eu sei, ele me contou que ele era uma pessoa que fazia a obra de Deus, obreiro da casa de Deus. E eu falei, mas por que você está desta maneira? Ele disse, porque eu não acredito mais nas coisas de Deus. Eu não acredito no que Deus é capaz de fazer. Irmãos, é triste. Todos os dias eu vejo ele na rua, porque eu vou para o meu serviço e eu vejo ele todos os dias. Então, meus irmãos, eu fico olhando, meu Deus, como a pessoa, quando ele peca, pecado para a morte. Ele fica totalmente fora da presença de Deus. É triste, irmão, é lamentável. A pessoa quando peca, que não se arrepende, que acha que Deus não tem o poder de perdoar o seu pecado, o sangue de Cristo não pode perdoar o seu pecado. Ele acha o seu pecado maior do que o poder de Deus, do que o sacrifício da cruz. Eu quero ler aqui mais um versículo em Mateus 18 e 14. Deixa eu ver aqui, meus irmãos. 18. Eu marquei aqui, mas deixa eu ver aqui, meus amados. Qual é o... Eu tinha marcado 18 e 14, mas não é o 18 e 14 o versículo. Eu queria ler com os irmãos. Achei. É o 17 que diz: E se não as escutar? Aqui diz assim: E se não as escutar, diz a igreja, e se também não escutar, a igreja considera-o como um gentil e publicano. Aqui diz assim: o perdão do pecado do irmão. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreenda-o entre ti e ele. Só se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que leva contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, diz-o à igreja. E se também não escutar, a igreja considera-o como um gentil e publicano. Então, irmão, é o que tem acontecido com muitos. Porque pecam
e não aceitam a correção, pecam e não confessam o seu pecado. E aí, meus irmãos, termina indo para o mundo, indo para a sarjeta do pecado. E aqui em Mateus diz que quando a pessoa não escuta, não ser corrigido, a repreensão, quando eles não aceitam a repreensão dada pelo irmão, as testemunhas que a Bíblia diz que para nós fazer isso, aí é levado à igreja. Quando ele não aceita a correção do ministério da igreja, a igreja considera-se-o como um gentio e publicano, como um pecador. É a Bíblia quem diz, meus irmãos. Quando a pessoa não aceita a correção dada por Deus para se consertar, ele vai para o mundo. Quando a pessoa não se arrepende do seu pecado para ser confessado e ele ser liberto do pecado, ele se torna uma pessoa publicana e pecador. Uma pessoa totalmente fora da presença de Deus. Irmãos, que cada um de nós possamos ler esta palavra e obedecer. Se pecarmos, lembra que tem o nosso advogado, que é Jesus. Ele está pronto a interceder ao Pai por nós, pelos nossos pecados. Mas mediante, meus irmãos, o nosso arrependimento, precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Para que não venhamos ficar longe da presença de Deus. Quando pecamos, pecado que não é confessado, pecado que vai amontoando pecado em cima de pecado, se torna um hábito em pecar. A pessoa, a consciência já não lhe acusa mais. Pelo aquele pecado, a Bíblia diz que não oramos mais. Pecados que não têm arrependimento. Pecados que não foram confessados diante de Deus. Porque João, ele não especificou o pecado. Mas a Bíblia diz para nós nos arrepender, confessar os nossos pecados a Deus, para nós alcançar o perdão de Deus. Porque, meus irmãos, o pecado leva à morte. O pecado não confessado, ele gera a morte em nós, em nossa vida. Que Deus em Cristo, meus irmãos, nos abençoe. Que esta palavra possa te alcançar. Se você tiver pecado, confesse o seu pecado. Confesse, meus irmãos, e se arrependa, porque Deus, ele está pronto a nos perdoar. Mas precisa de um arrependimento genuíno para que nós possamos orar e Deus perdoar os nossos pecados. Amém? Amém. Ficamos na paz do Senhor, meus irmãos.